O Brasil inteiro acompanhou nesses últimos dias, a polêmica em torno do AgriShow. AgriShow é uma feira agrícola que trata de exibição de maquinários, produtos e inovações na área agrícola, ou seja, é uma feira internacional para tratar do assunto da agricultura. E é o maior evento dessa natureza na América Latina. Pois bem, senhoras e senhores, os organizadores do evento resolveram chamar o ex-presidente Bolsonaro para fazer parte da abertura do evento. Então, diante desse convite, o ministro da Agricultura do governo Lula, numa forma deselegante, pequena, pirracenta, resolveu não mais participar do evento se Bolsonaro participasse. E um detalhe, fazendo uma chantagem rasteira, baixa, típica de um governo irresponsável, tal qual o do PT. Ou seja, tirar o patrocínio para o evento que era destinado pelo Banco do Brasil e retiraram. Mesmo assim, o evento ocorreu na mais perfeita harmonia, contudo, não teve a solenidade de abertura, até para evitar um certo constrangimento para o governo e para Bolsonaro. Mas Bolsonaro, esperto, popular, querido pelo povo e decidido a estar ali para fazer o seu contato com os brasileiros, resolveu ir. Mesmo não tendo a solenidade, mesmo ele não tendo a oportunidade de participar lá no palanque, ele foi por baixo. Ele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e outras autoridades daquele estado de São Paulo. Lembrando que o evento aconteceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Minha amiga e meu amigo, o fato do ministro ter retirado o patrocínio não fez falta. O fato do ministro não ter ido no evento também não fez falta. Ninguém percebeu que ele não estava ali. Agora, quanto ao Bolsonaro, eu, como bolsonarista, sou suspeito em dizer: busquem as imagens nas redes sociais. O cabra arrastou multidões. Arrastou multidões. Milhares e milhares de pessoas foram ao seu encontro de uma forma calorosa, respeitosa, carregados de saudade, por que não dizer assim? Ou seja, o que a gente viu na abertura do evento, na pré-abertura, no dia de ontem, e hoje na abertura, eu acho que soou como um alerta para o presidente Lula. O Bolsonaro é uma pulga na cueca, uma pedra no sapato e uma mosca na sopa de Lula. Por que eu falo isso? Enquanto Bolsonaro, que é o ex-presidente, arrastava multidões no dia de ontem e hoje em Ribeirão Preto, o mesmo Lula esteve em São Paulo se encontrando com sindicalistas numa solenidade para comemorar o dia 1º de maio, e o que se viu ali foram meia dúzia de ratos pingados. E olha que eram pagos para estar ali. E você via que na fala do Lula ele estava completamente nervoso e incomodado, falando em Bolsonaro o tempo todo. Parece que ele dorme falando em Bolsonaro, sonha com Bolsonaro, acorda pensando em Bolsonaro. Talvez é por essa razão que o John Biden e o presidente de Portugal, deixa para lá, vamos voltar ao assunto. Então, senhoras e senhores, foi fenomenal. E um outro detalhe que ocorreu no dia de hoje, porque eu procurei colocar aqui vários assuntos, porque muitas coisas aconteceram no dia de hoje e não deu para fazer um vídeo para cada assunto, então eu estou colocando tudo dentro do mesmo pacote, fazendo aqui um mexidão. Hoje é 1º de maio, o dia que se comemora, é a data que se comemora o Dia do Trabalhador. E o que se viu no Dia do Trabalhador?
Algo a ser comemorado? Não, a ser lamentado. O presidente Lula, que sempre se colocou, auto se intitulou como o líder do Partido dos Trabalhadores, que sempre teve como bandeira defender os trabalhadores, falsa bandeira, diga-se de passagem, anunciou em pronunciamento no dia de ontem um reajuste de apenas R$ 18 para o trabalhador. R$ 18. O que significa comprar meia dúzia de ovos, elevando o salário para apenas R$ 1.320. Engraçado é que esse governo fala que não tem recursos para dar um salário mais digno para o trabalhador, mas esse mesmo governo reserva 10 bilhões, B de bola, não é mi de milho, é B de bola, 10 bilhões de reais para ser rateado entre os artistas mamateiros da Lei Rouanet que apoiam a esquerda e fazem militância. Esses artistas ultrapassados que não sabem viver do seu talento porque não têm talento, são militantes, políticos partidários, defensores de Lula e da esquerda, e por essa razão precisam ser remunerados com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro que vai através desse falso manto, desse invernizado e chamado Lei Rouanet. Para os artistas, pseudos-artistas fracassados no mateiro da Lei Rouanet, repito, 10 bilhões de reais está reservado para eles. Para se ter uma ideia, R$ 18 o seu reajuste. Para Ludmilla e Cláudia Raia, através da Lei Rouanet, foram 5 milhões de reais para cada uma. Então está tudo errado. Olha, o que comemorar nesse 1º de maio? Não tem que se comemorar. Como eu falei e repito, o que tem é lamentar a volta com Lula. Nós estamos vivendo a volta da inflação, aumento nos alimentos, aumento no desemprego, quebradeira de empresas, fuga de investidores no Brasil, ou seja, o Brasil caminha a passos largos para a mesma condição que Venezuela, Argentina, Cuba, Nicarágua e outras repúblicas tiranas ao redor do mundo. O governo Lula não sabe o que fazer. E se soubesse, também não faria, porque o objetivo dele é destruir o Brasil. Destruir por completo. Porque essa é uma tática dos comunistas. Destruir para ter o povo dependente de suas migalhas, para ficar em suas mãos. Ou seja, é aquilo que se chama de curral político. Então, o que a gente viu nesse dia de hoje, 1º de maio, é lamentável. Tanto é que o atual presidente, foi numa solenidade e não teve aquele glamour todo, tá? Eu acho que nem os membros do bando dele já não quer mais embarcar nessa onda mentirosa que está levando o Brasil para o buraco. E uma coisa importante também aconteceu no dia de hoje. Em várias capitais brasileiras, os brasileiros se vestiram de verde e amarelo, portando a bandeira, famílias inteiras, como de costume, de forma ordeira, pacífica, legítima. Como eu sempre falo, sem quebrar nenhum patrimônio público ou privado, sem depredar viaturas, sem afrontar autoridades de segurança. Os brasileiros foram para as ruas hoje. Para fazer o quê? Comemorar essa data, 1º de maio, mas em especial já fazer um ensaio gritando fora Lula e impeachment já. Olha, o número de pessoas que a gente viu no dia de hoje não é um número astronômico como nas manifestações que a gente fez ao longo dos 4 anos, mas foi um número suficientemente bom para dizer aos inimigos do Brasil que os patriotas estão voltando de verde e amarelo, mesmo sob ameaças. E isso é muito bom.
O sinal que os brasileiros mandaram no dia de hoje, indo para as ruas com a palavra de ordem impeachment já e fora Lula, tem que engrossar daqui para frente. Tem que engrossar. Nós não podemos ter medo de fazer valer o nosso direito que reza na Constituição, que prega o nosso direito de manifestarmos-se pacificamente, desarmados, em espaço aberto e público, comunicando de forma com antecedência às autoridades competentes. Está escrito na Carta Magna. E nós temos que ir para as ruas. Nós não podemos aceitar, sob hipótese ou circunstância alguma, que o Lula continue fazendo com o Brasil o que está fazendo. A nossa posição, nós não estamos fazendo oposição, nós estamos tomando uma posição pelo Brasil. Se a gente permitir que esse senhor continue no governo, lá na frente, pode ser tarde demais para salvar a nossa pátria. Então, a hora agora é de ir para as ruas, cada vez mais, sem medo de cara feia, sem medo daqueles que se acham o dono do Brasil e se coloca acima das leis. Vamos para as ruas, até como forma de respeitar aqueles muitos inocentes que foram presos e mostrar para eles que o sacrifício que eles passaram não foi em vão. Um amigo meu me perguntou se a gente vai voltar a se concentrar nas portas dos quartéis. Não faz necessário. As nossas manifestações têm que ser como sempre foi, em dias não úteis, final de semana, domingo e feriado, de forma a não atrapalhar as atividades do país. O nosso objetivo é salvar o Brasil e não destruir. Nós temos que fazer tudo como nós fizemos ao longo de 4 anos, de forma inteligente, ordeira, pacífica, legítima, com um foco voltado para o objetivo, e o objetivo é fora Lula e impeachment já, e nada mais. Para isso, nós temos que nos hermanar novamente. E eu tenho certeza que aos pouquinhos a gente vai voltando, vai engrossando o movimento. O que hoje é uma dezena, amanhã uma centena, depois a milhares, e chegaremos aos milhões. Pode ter certeza que cada movimento que fizermos vai se contagiando, vai servindo de exemplo, de encorajamento para os outros. Nós vamos salvar esse Brasil. Nós temos que salvar esse Brasil e vamos. O sistema que se faz inimigo do Brasil não é maior que os brasileiros de bem. Nós podemos perder uma batalha aqui, uma outra ali. Mas acredite, a guerra, a mãe de todas as batalhas, essa é nossa, em nome de Jesus. Um outro assunto que eu queria abordar, até provocado por um seguidor no meu canal, foi a respeito de uma senhora negra que no decorrer da semana passada foi convidada a se retirar do avião. E a gente viu, essa provocação que ele me fez me obrigou a buscar as imagens. Na verdade, talvez ele pensou que eu fosse fazer uma fala defendendo aquela cidadã negra. Não tem por que defendê-la. Na verdade, o que ela fez foi quebrar uma regra de segurança que não é permitido pelas leis do país. Ela entrou com uma bolsa muito grande, dentro dessa bolsa tinha um notebook e ela não quis entregar, sendo que aquele tipo de bagagem deveria ir em outro local e não dentro do avião, sob o colo dela. Foi pedido para que ela se adequasse aos procedimentos. Ela, na condição de negra, cara de militante de esquerda, possa ser que eu esteja enganado, resolveu fazer um barraco, se vitimizar, colocando os policiais e a tripulação tentando colocar os policiais e a tripulação do avião como alguém que estivesse praticando atos de racismo. Eu não vi em nenhum momento alguém da tripulação ou os policiais federais ali falar na cor da pele dela.
O assunto que eles abordavam é a questão da regra de segurança que tem que ser seguido. Mas ela não, ela quis lacrar, ela quis se vitimizar, quis criar barraco, rodar a baiana. Porra, tá difícil, tá difícil. O que essa mulher fez não se faz. Ela poderia permitir resolver a coisa de forma legal e de uma forma elegante, mas ela optou por fazer um teatro, tentar se vitimizar, talvez para tirar proveito lá na frente. Fato é que os próprios passageiros que ali estavam, ninguém ficou do lado dela. Agora, o Ministério da Mulher do governo Lula está cobrando providência contra a empresa aérea e a Polícia Federal está abrindo um procedimento para investigar o comportamento dos policiais federais. Só que com um detalhe, senhoras e senhores. Entre os 3 policiais federais que estavam tentando convencer aquela senhora a se adequar às regras de segurança, tem um policial negro. Será que eles vão enquadrar esse policial negro como racista também? Na verdade, tudo que a gente viu e eu vi ali naquele cenário foi uma militância, foi uma senhora negra mimizenta, vítima disso que a esquerda prega. Olha, ser preto no Brasil, ser preto no Brasil não é sinônimo de querer cometer erros e achar que é normal. Ah, matou porque é preto. Ah, roubou porque é preto. Ah, estão querendo me tirar do avião porque eu sou preta. Não, olha, tá difícil. Ser negro não é isso. Nós temos que aproveitar a nossa condição de negro e brigar por espaço e condição de igualdade. E não nos fazermos de pobre coitado ou passar cheque em branco para essa militância esquerda que não tem nada a ver com o povo preto, que usa a situação do povo preto como bandeira a ser empunhada, não faz nada para acabar com a situação do povo preto, porque se acabar com a situação, acaba com a bandeira que eles possuem. Então, minha amiga e meu amigo, a gente tem visto muito negro passando e fazendo vergonha porque quer se vitimizar. Hoje você não pode olhar dentro do olho do preto, que ele já quer falar, alguns pretos, na verdade, não todos, não posso generalizar. Eu também eu sou negão, eu sou cidadão da tinta forte. Que o camarada já quer processar por racismo. Tudo é racismo. Tudo é racismo para alguns. Isso está feio. Daqui a pouco os brancos vão olhar para os negros, quando passar para os negros, vão ter que olhar de lado, não vão poder conversar, não vão poder. Está difícil. Esse tipo de coisa que a esquerda prega e que alguns negros absorvem, alguns pretos absorvem, não contribui em nada, só aumenta o racismo e a antipatia de algumas pessoas contra o povo preto. Por causa dessa isso é uma palhaçada. Essa bandeira que a esquerda carrega sobre a falsa alegação de que está brigando pelo povo preto é uma palhaçada. Só serve para dividir. Bandeira boa é aquela que luta pela igualdade entre preto, branco, mulher, homens, gays, héteros, crentes, católicos, espíritas. Porra, não existe no Brasil povo preto, povo branco, ou melhor, não existe no Brasil raça preta, raça branca, raça amarela. O que existe nessa porra desse país é raça humana. O que nós temos que lutar é para atingir uma condição de igualdade, nem de superioridade e nem de inferioridade, como de forma velada a esquerda tenta incutir na cabeça dos negros, dos pretos, os homens da tinta forte. Quem suportou 300 anos, melhor dizendo, 300 anos de escravidão, não pode arregar, não pode abaixar, não pode dar cheque em branco para essa esquerda que tem um problema de uma doença mental, que explora
aquilo que eles chamam de minoria como bandeira, para fazer militância. Olha, esse recado vai para você, negão como eu, homem da tinta forte. Não deixa se levar pela esquerda. Essa gente não está nem aí para você. Você quer ascender? Quer ganhar lugar de destaque da sociedade? Quer ser tratado como um igual? Lute para ser igual. E o caminho é educação, conhecimento, estudar, respeitar, ao invés da força bruta, a inteligência, buscar conhecimentos, respeitar o próximo, não ter pena de si. É que eu sou preto, que ninguém me ama. Porra! Ai, que eu sou preto, ninguém me dá oportunidade. Oportunidade, negão, não se ganha. Oportunidade, você vai lá e busca. Muitas vezes, as duras penas. Quer ser feliz, negão? Fuja dessa esquerda, que ela é parasita. Pronto, falei.